Hoje eu quero contar para você como foi a minha segunda aprovação no concurso da Petrobras. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Patrick Viveiros e fui aprovado em 2017 para técnico de inspeção. Já tem um vídeo falando sobre essa aprovação aqui no canal. E depois, em 2022, eu fui aprovado para cientista de dados com a banca Sebrasp. E é justamente sobre essa aprovação que eu quero falar com você hoje. Quero te mostrar a realidade, te mostrar os altos e baixos que todo mundo passa quando estuda para concurso. Muitas vezes eu pensei em desistir e essa história não é só sobre estudo para concurso, mas é sobre o que você passa até atingir um objetivo, até realizar um sonho. E eu acho que vai te ajudar muito, pode te motivar, pode te incentivar a continuar estudando. Então acompanha toda essa história junto comigo. Bem no ano de 2018, quando eu tinha sido aprovado para técnico de inspeção e estava começando o curso de formação, a minha dedicação era praticamente exclusiva a esse curso. Nesse ano, saiu um outro concurso de nível superior para a Petrobras, para a parte de TI, que é a minha parte, né? Eu estudei ciência da computação e eu decidi fazer aquele concurso. Eu fiz a inscrição, paguei a inscrição, mas no dia da prova eu desisti. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes você passa por essa mesma situação e lá na frente, esse ponto da minha história vai ser muito importante para a minha aprovação de 2022. Depois disso, em 2019, eu voltei para minha cidade, terminei meu curso de formação, me casei naquele ano e acabei ficando concentrado na vida, no trabalho e não me dediquei a estudos para concursos. Mas quando chegou o ano de 2020, logo no primeiro dia do ano, eu comprei um curso preparatório, falei agora eu vou estudar focado em concursos da área fiscal, porque eu já estou terminando minha faculdade, estou perto de terminar, agora é a hora de eu estudar para esses concursos. E passei parte daquele ano estudando para esses concursos, acordava mais cedo, estudava antes do trabalho, estudava um pouco depois do trabalho, uma rotina um pouco cansativa. E eu não mantive essa rotina durante todo o ano de 2020. A pandemia também deixou as coisas muito confusas, muito complexas, e eu acabei parando de estudar. No ano de 2021, eu voltei aos estudos e lá no meu trabalho eu comecei a embarcar. Então eu embarcava, durante a minha folga eu estudava, também quando eu estava a bordo da plataforma e não era meu horário de trabalho, eu tentava estudar, né? No caso, eu embarquei muito acompanhado de um colega, o meu colega ia para o camarote e eu ficava lá na sala de inspeção, estudando, assistindo a videoaulas, fazendo resumos, buscando aproveitar ao máximo aquele tempo que eu tinha. Acontece que nesse ano de 2021 aconteceram muitas coisas importantes para essa minha aprovação. Começando por um ponto lá de 2018. Eu resolvi ver o que tinha acontecido com as pessoas que tinham feito o concurso de 2018. E eu vi que a Petrobras ela tinha chamado o cadastro de reserva e ela não tinha chamado essas pessoas tão rápido. Então, provavelmente, se eu tivesse feito aquele concurso que eu desisti, eu conseguiria passar se eu tivesse estudado, me dedicado, e eu conseguiria ter tempo para terminar minha faculdade. E quando eu percebi aquilo, quando eu olhei para a nota de corte, olhei para o cadastro de reserva, eu fiquei triste. Aquilo me deu uma decepção, eu fiquei assim arrependido de não ter feito aquele concurso. E eu não quero que isso aconteça com você, tá? Isso foi importante para a minha aprovação de 2022, mas eu não quero que esse mesmo sentimento de arrependimento aconteça. É por isso que eu sempre falo: Patrick, ainda não terminei minha faculdade, não terminei meu curso técnico, vale a pena fazer o concurso? Vale sim, faça o concurso. Agora você pode até pedir final de fila, então faça essa prova, não deixe de fazer, não caia no mesmo arrependimento que eu caí ali no ano de 2021. Mas logo eu segui em frente, só que eu coloquei uma coisa na minha mente: eu não vou desperdiçar de novo uma oportunidade como essa. Se vier, quando aparecer, eu vou agarrar essa oportunidade. E aí eu continuei estudando, o tempo foi passando e lá no final do ano eu estava embarcado na plataforma P9. Quando aconteceu uma coisa que é um pouco incomum. Eu estava trabalhando com um colega que eu tinha conhecido naquele mesmo embarque e ele virou para mim e falou assim: olha, coisas boas vão acontecer na sua vida e você nem sabe. Eu falei: ah, amém. Só que meio cético, continuei meu dia. Só que naquela mesma noite, a minha esposa me ligou e ela falou a mesma coisa. Ela falou: olha, Deus tem coisas boas pra gente e às vezes a gente nem sabe. E eu falei: caramba, duas pessoas me falaram coisas exatamente parecidas, né? Muito parecidas, no mesmo dia. Amém, eu creio. Tem alguma coisa vindo por aí que eu ainda não sei o que é, mas eu vou acreditar. No dia seguinte, eu estava terminando de almoçar e eu lembro exatamente da sensação até hoje, quando eu ouvi uma técnica lá da plataforma falando assim: vocês viram que acabou de sair o concurso para a Petrobras de nível superior?
Gente, meu coração acelerou na hora, começou a acelerar. Eu terminei de almoçar, saí correndo para a sala que eu estava, baixei o edital e, para minha surpresa, tinha aparecido exatamente o mesmo cargo de 2018 que eu tinha deixado de fazer a prova, mas também tinha aparecido um cargo novo que nunca tinha tido concurso antes, que era o cientista de dados, uma área que eu estava me interessando muito, tinha começado a estudar análise de dados, já queria entrar na área e apareceu aquela oportunidade. Naquele momento, eu me lembrei do que o meu colega tinha me falado, do que a minha esposa tinha me falado, e eu falei, cara, esse edital, ele apareceu como uma resposta de Deus até para as minhas orações, porque naquele momento eu estava querendo muito poder transicionar para a área que eu tinha estudado. Eu trabalhava como técnico de inspeção de equipamentos de movimentação de cargas, mas eu estudei eletrônica no meu curso técnico e ciência da computação na minha faculdade. Então eu queria estar mais próximo dessa área, queria até parar de embarcar naquele momento. E por conta disso, eu falei, cara, isso daqui é uma resposta. Eu vou abraçar com tudo esse concurso, eu vou dar o meu melhor e eu acredito que Deus está me direcionando para eu fazer essa prova. A partir daí eu tive que escolher entre o cargo de análise de sistemas, que foi o cargo de 2018, que eu me inscrevi e não fiz, e o cargo de cientista de dados. Eu estudei um pouco, eu olhei as provas anteriores, questões anteriores e falei, poxa, eu quero muito trabalhar com essa parte de ciência de dados, então eu vou me dedicar para esse cargo, mesmo que eu não tenha tanto conhecimento específico. Nos dois cargos eu ia ter que estudar muitas coisas, mas eu acabei optando pela ciência de dados. E a partir desse momento, eu acordava pensando nesse concurso, e ia dormir pensando nesse concurso. E a primeira coisa que eu fiz foi transformar a aprovação nesse concurso no projeto mais importante da minha vida naquele momento. É claro que eu não podia parar de trabalhar, não podia deixar minhas responsabilidades de lado, mas todo o restante da minha vida teve uma importância diminuída e eu comecei a dar muito mais importância para o estudo para aquele concurso. E nesse momento foi muito importante o apoio da minha família, o apoio da minha esposa, também abraçando e entrando nessa jornada. A gente deixou de fazer muitas coisas naquele período de aproximadamente 3 meses para que eu conseguisse focar em estudar direto para esse concurso. Eu lembro que eu passei o Natal estudando, o Ano Novo estudando, eu tinha tirado férias bem para aquela época, ela já estava marcada e acabou que até nisso eu vejo que Deus abençoou, porque aqueles dias de férias eu consegui focar em estudar. Então eu aproveitei a minha folga de embarque, juntei com as férias que eu já tinha tirado e eu consegui ficar praticamente 30 dias em casa focado em estudar e isso me ajudou demais a conseguir essa aprovação. E uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu vi que esse concurso saiu foi pegar as questões anteriores da Sebrasp para o cargo de cientista de dados. Infelizmente tinham poucas questões, era bem escasso, mas eu já resolvi aquelas questões e sempre mantive elas comigo. Por isso que eu sempre oriento vocês a fazerem exatamente a mesma coisa que eu fiz. E logo depois eu procurei um curso preparatório bem voltado para a minha parte, que fosse bem específico. E isso me ajudou muito a conseguir acelerar os meus estudos. E sem esse curso preparatório eu não teria conseguido essa aprovação. E na minha aprovação em si, falando da parte técnica, o que foi mais importante são alguns pilares que eu construí. Primeiro, eu busquei entender muito bem como é que a banca Sebrasp cobrava as questões de português. Na minha prova caí em inglês também, a parte específica. Então eu fui entendendo a mentalidade da banca. Eu foquei muito os meus estudos em questões anteriores, porque isso me dava norte de como que a banca trabalhava. Além disso, eu fiz vários simulados, ao todo eu fiz 8 simulados, e isso me deu direcionamento da estratégia que eu tinha que montar. E eu também pensei muito, gastei muito tempo, pessoal, assistindo a vídeos aqui do YouTube sobre estratégia de prova, como fazer uma prova da Sebrasp, por onde você começa numa prova, quantas questões deixar em branco. Tudo isso eu gastei horas e horas pensando, planejando, articulando para eu poder diminuir a minha ansiedade lá no dia da prova. E foi isso que eu fiz até o dia da minha prova. De vez em quando eu saía para caminhar com a minha esposa, tomava uma água de coco, mas o meu foco, o que eu acordava pensando e ia dormir pensando, era em passar nessa prova, principalmente porque eu já trabalhava na Petrobras. Então eu já sabia como era bom trabalhar nessa empresa e eu só tinha vontade de agora ocupar um cargo de nível superior, mais próximo da área que eu tinha me formado. Então o dia da prova foi se aproximando, eu planejei a minha viagem no dia anterior, né? Fiquei no hotel ali perto do local que eu faria a prova, eu tive que viajar para fazer essa prova. E no dia da prova, pessoal,
eu quase não dormi. Essa é a verdade, tá? Eu quase não consegui dormir, demorei muito para dormir. Eu tentei diminuir minha ansiedade, mas foi bem difícil. Eu acordei, tomei café da manhã no hotel, comprei algumas coisas para levar para comer no dia, né? Uma água de coco, uma barrinha para comer na hora da prova e alguns outros itens também, e fui para minha prova. Então, quando eu cheguei para fazer a prova, eu estava muito ansioso, era um cargo que eu queria muito entrar, então eu tentei encontrar alguma maneira de diminuir essa ansiedade. Eu comecei pelas questões de português e eu achei muito bom porque logo na primeira questão ela era idêntica a uma questão que eu tinha resolvido anteriormente, então aquilo já deu uma diminuída na adrenalina e eu consegui começar a desenvolver aquela prova. Eu tentei seguir toda a minha estratégia que eu tinha montado e eu pretendo falar em outro vídeo aqui qual foi essa estratégia, mas no final, quando eu saí da prova, lá no finalzinho, um dos últimos a sair, eu saí com uma sensação de que eu tinha ido mal. Eu saí assim meio triste, eu via as pessoas conversando, eu falava, cara, eu tô numa vibe completamente diferente desse pessoal, todo mundo conversando, rindo, e eu lá preocupado, sem conseguir ficar bem. Então eu fiquei nessa aflição até o dia seguinte. E no dia seguinte já tinham divulgado alguns gabaritos preliminares, e eu fiz uma correção prévia e eu vi que eu tinha ficado com uma pontuação ali perto de 80, o que era um resultado muito bom e que já me colocaria perto do cadastro de reserva pelas minhas contas. A partir daí eu preenchi minha pontuação lá no olho da vaga, ele estava mostrando que eu ficaria ali entre os 10 primeiros e aquilo foi me dando um ânimo e uma ansiedade até o dia do resultado. Quando saiu o resultado, pessoal, eu vi que eu tinha ficado em 9º lugar. O concurso tinha mais de 8.000 pessoas. E um detalhe muito interessante, eles não tinham divulgado a concorrência, o número de candidatos inscritos, até depois da prova. Então eu fui fazer a prova sem saber quantos candidatos tinham se inscrito para o cargo de ciência de dados. Mas depois que eu fiz a prova, no dia seguinte, eles publicaram que tinham 8.000 candidatos inscritos nessa ênfase. E desses 8.000, eu consegui ficar em 9º lugar. Mas tudo que eu tô te falando aqui é para mostrar que essa aprovação, ela não aconteceu só porque eu sentei e estudei, só porque eu sou inteligente. Não, muito pelo contrário. Foram vários fatores que construíram essa aprovação. Eu estava estudando para concurso desde 2020, mesmo que eu não estivesse estudando as matérias que iam cair na minha prova. Além disso, eu tive o apoio primeiro dos meus pais em 2017 para passar para técnico, depois da minha esposa e também da minha família para passar aqui para nível superior. E além disso, eu tive várias sinalizações de Deus que me mostraram que aquele era o caminho que eu tinha que seguir. Muitas vezes a gente quer abandonar um sonho que a gente tem porque a gente acha que não é capaz. E acredita em mim, várias vezes eu achei que eu não era capaz de passar nesse concurso de nível superior. Várias vezes eu achei que eu nunca fosse conseguir entrar nessa área de ciência de dados. E hoje eu estou aqui, trabalho com ciência de dados na Petrobras, consegui voltar para minha cidade. Várias coisas em que eu vejo o toque de Deus nessa aprovação. Inclusive, depois que o resultado tinha saído, um colega meu virou para mim e falou o seguinte: Patrick, ontem eu sonhei com você, você estava correndo uma corrida e você ganhava a corrida. Não sei se tem algum significado para você, mas estou te contando. E poucos dias antes tinha saído o resultado e eu tinha visto que eu fiquei em 9º lugar na ampla concorrência e em 1º lugar nas vagas destinadas aos candidatos negros. Então eu contei aquilo para ele, ele ficou muito feliz e eu vi mais uma vez, de alguma forma, o toque, o direcionamento de Deus para que eu realizasse esse sonho. E uma das coisas que eu vejo aqui com o canal é que essa minha aprovação, ela me abençoou muito, eu sou feliz demais, eu realizo vários sonhos meus através do meu trabalho na Petrobras, mas eu também quero que de alguma forma vocês sejam influenciados de uma forma positiva, que eu possa ajudar vocês com essa aprovação. E eu acredito que o que Deus fez e o que Ele queria fazer com essa aprovação não termina em mim. Eu sei que muitos aqui podem não concordar, mas é uma fé muito forte que eu tenho de que o que Deus estava fazendo também é para incentivar vocês a continuarem estudando e a realizar o sonho de vocês. Porque por mais distante que pareça uma aprovação num concurso como o da Petrobras ou qualquer outro sonho que você tenha, ele é possível, mas você precisa ter paciência, saber que nada é do dia para a noite. Para quem assiste, parece que tudo é de uma hora para outra, mas nunca é assim, gente. A gente tem vários altos, vários baixos, momentos que a gente quer desistir. Várias vezes ao longo desse processo eu pensei em desistir. Eu ficava estudando até tarde, eu me privava de momentos com a minha família, de momentos de lazer, porque eu queria muito realizar aquele sonho e eu tinha um direcionamento ali de Deus para fazer aquilo. E hoje eu vejo que isso valeu a pena demais, tanto pela minha aprovação, quanto pelo canal, com todos os agradecimentos, com todas as pessoas
que eu vejo que são positivamente impactadas. Eu quero que vocês também possam viver essa transformação na vida de vocês, que vocês também possam estudar, realizar os sonhos de vocês através dos concursos públicos. E é por isso que eu montei esse canal. Eu quero formar uma comunidade de concurseiros que são futuros petroleiros e eu quero você junto comigo nessa comunidade. Muito obrigado por estarem comigo. Esse canal só existe por sua causa e nos vemos no próximo vídeo.